Olá, tudo bem? Continuando o vídeo passado, que eu comecei a dar uma introdução sobre o livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, hoje eu irei falar com vocês a respeito da ironia e socratismo no livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz lançou esse livro, o qual eu gosto muito, A Cidade e as Serras. E o livro A Cidade e as Serras, ele é cheio de ambiguidades. Essas ambiguidades usam um pouco do meio da ironia socratiana, aonde o autor tenta nos mostrar a relação entre campo, cidade, qualidades, pontos negativos de cada um dos lados, com personagens como Jacinto, Zé Fernandes de uma maneira irônica e socrática, demonstra que estava querendo aprender com Jacinto, mas na verdade estava querendo pôr em dúvida aquilo que Jacinto acreditava, morando na França e achando que a verdadeira felicidade estava na tecnologia, no luxo, o qual vivia. Sem dúvida nenhuma, a cultura portuguesa ela teve uma enorme projeção a nível internacional. Entre seus grandes filhos, grandes autores como Camões, Bocage, Padre Antônio Vieira, não se pode deixar de citar e escrever sobre um grande nome e marco da literatura oitocentista, Eça de Queiroz. Sem dúvida nenhuma, ele é um escritor por excelência, com romances que ultrapassam os limites lusitanos, e sem ele a literatura portuguesa estaria incompleta. Ou talvez não tivesse chegado à projeção internacional, intelectual e polêmica, o qual chegou. Esse vídeo, o qual eu já fiz um artigo sobre este livro, mostrando um pouco mais sobre a ironia socratiana, tem como objetivo analisar a obra Cidade e a Serra e estabelecer entre uma relação dialógica no livro, o qual aborda cidade e serra, focalizando na ironia socrática do livro, que infelizmente o autor não pôde concluir esta obra devido à sua morte. Aí coube a missão de terminar o livro A Cidade e a Serra ao seu grande amigo Ortigão Ramalho. Dentro do livro nós temos um narrador irônico socrático. Segundo Muck, em 1980, no seu livro, ele diz o seguinte: a arte da ironia é a arte de dizer uma coisa sem realmente dizer. Isso é ironia. É a arte de dizer uma coisa sem realmente dizer. Às vezes, com a palavra a pessoa fala uma coisa, mas com gestos, nos olhares, diz outra coisa. Isso as pessoas ainda falam: você está sendo irônico? Não é verdade? Então, o livro ele tem um narrador que mora na roça, é um narrador personagem. Ele narra o texto e, ao mesmo tempo, ele participa do texto, participa do enredo. Ele tem um narrador, então, que mora na roça, que não é, vamos dizer, entre aspas, civilizado, porque Jacinto acha que civilização, entre aspas, é morar na cidade, na tecnologia, no luxo, ter telefone, apartamento cheio de tecnologias, coisas modernas para a época. E segundo a visão do seu príncipe Jacinto, né, ele não é civilizado. Jacinto é chamado por Zé Fernandes como príncipe. Por quê? Porque talvez pela maneira como ele veste, a maneira como ele age, se comporta, a maneira como toma um chá, almoça, janta, tem criados como mordomo fiel para servi-lo. Então ele é chamado por Jacinto, o Jacinto é chamado por Zé Fernandes como príncipe. Sendo no livro, Jacinto é uma personagem que possui profundo conhecimento dialético, o Zé Fernandes. E é a única pessoa do livro que dialoga com Jacinto, é a única que conversa com ele. Os outros são apenas personagens que nós temos como preenchimento de espaço e são usados como pano de fundo do cenário cidade-serra. Mas alguns deles dialogam com Jacinto. Os personagens preenchimento de espaço, na literatura é muito comum isso, igual um exemplo de filme-novela. Tem o antagonista, tem o protagonista e atrás tem os personagens que preenchem espaço. Quer ver um exemplo que você pode, sei lá, ver isso melhor?
no livro na Praça é Nossa. Tem o Carlos Alberto, do banco, conversa com outro personagem, e atrás tem personagem, preenchimento de espaço. Igual essa estante cheia de livros aqui atrás, o qual eu amo colecionar, né? Aqui embaixo vocês estão vendo uma antiga máquina de escrever, livros, né? E do lado de cá, perto da máquina de escrever, um monte de dicionários, né? E um simulador de código Morse e um monte de dicionários. São mais de 30, né? Eu amo colecionar de dicionários da língua portuguesa. Em diversas épocas e datas e autores. Então, isso é preenchimento de espaço. Então, no livro, a mesma forma. Tem os protagonistas, os dois, e o restante é tudo um preenchimento de espaço e são usados como pano de fundo do livro Cidade e Serra. O livro Cidade e a Serra, então, ele nos leva a um mundo crítico e com humor e bastante ironia, de maneira implícita, deliciando e fazendo nós lermos e viajar nos pensamentos de maneira divertida. Lepek diz o seguinte, no seu livro, página 81 e 82, em 1974, Lepek disse: trata-se de uma obra que ultrapassa o equacionar estrito da velha oposição cidade-campo, e que sobre o aparente esquematismo da associação civilização igual ilusão versus natureza igual felicidade, oculta um texto problemático, recheado de indícios e símbolos que, usando a ironia de forma multifacetada, requer decifração. Então, essa definição aqui de Lepek nos diz então o seguinte: o grande uso polivalente da ironia tem estimulado vários pesquisadores a analisá-lo de uma forma que reenvia o leitor o imenso espaço interior da subjetividade e para a amplidão dos horizontes de cada personagem do livro. Então nós podemos observar nesse livro o seguinte: Piedade, Ana Nascimento Piedade, em 2001, no seu artigo, no seu livro Ironia e Socratismo, A Cidade e a Serra, ela nos diz o seguinte, esse livro aqui, ó, que eu recomendo vocês lerem. Esse livro entra no Brasil pelo Instituto Camões, da Embaixada de Portugal no Brasil. É uma magnífica obra da professora da Universidade Aberta de Portugal, Ana Nascimento Piedade. Cheguei na época, quando o Instituto Camões me presenteou com esta obra, eu cheguei na época até, como se diz, trocar alguns e-mails com ela. Então, esse livro é fantástico, maravilhoso. Se você quer conhecer mais o livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, procure ler esta obra, Ironia e Socratismo, no livro A Cidade e as Serras. Baseado no livro e na obra dela, eu consegui fazer na época um artigo, o qual eu provo a visão comunista no livro A Cidade e a Serra, de Eça de Queiroz. A briga entre o campo e a cidade, entre o proletariado, né? Então, eu consegui descobrir que o livro deixa uma brecha sobre isso. Falaremos mais na frente. Ana Nascimento Piedade, no seu livro, então, publicado em 2001, ela nos diz o seguinte: contrariando as aparências mais imediatistas, não fica inequivocadamente estabelecida a superioridade do campo à cidade. Isso não fica estabelecido no livro A Cidade e as Serras. Pelo contrário, o que realmente acontece é que o inocente bucolismo e a perfeição paradisíaca, supostamente atribuíveis à cidade e às serras, as idealizam fortemente, contribuindo para que este espaço não surja avaliando com nitidez. Por outro lado, o espaço urbano, sendo transformado em alvo principal de grandes partes das críticas, aparece desfavorecido com parcialidade. Uma obra que pretende representar conflitos ideológicos de classe ou mesmo confronto entre atitudes existenciais opostas. É um tanto a maneira socrática dialogada. Neste caso, então, Zé Fernandes, ele aproxima-se de Sócrates. Segundo Pierre Hadot, 1995, na sua obra, nos diz que a proximidade que aqui detectamos, o diálogo socrático que tem a ver com aquilo que faz propriamente a sua originalidade e o distingue do discurso dialético, forma já existente antes de Sócrates,
é o que torna original, e não tanto a utilização de um discurso dividido em questões e perguntas, como, sobretudo, o papel da personagem central do diálogo atribuído a Sócrates, em cuja atuação, como observaremos, podemos encontrar certas afinidades com os de Zé Fernandes. Resumido de uma maneira aqui bem, vamos dizer, grotesca, a ironia socratiana. Sócrates era irônico no seguinte: se ele aproximasse de mim vendo eu com este livro na mão, ele aproximaria, aí entra a ironia dele, aproximaria conversando comigo como se estivesse realmente disposto a aprender sobre esse livro que eu estou segurando na mão. E por meio de perguntas e diálogos, ele faria com que eu abaixasse a guarda para ele e tentaria explicá-lo. No final, ele conseguiria lançar dúvidas sobre a minha pessoa, se realmente eu estou segurando este livro, se eu tenho certeza que estou segurando esta obra. Isso é ironia socrática. Aproximar da pessoa com o intuito de querer aprender, mas na verdade estava querendo colocar em dúvida aquilo que a pessoa acreditava e também tentando ensinar aquela pessoa. Essa era a maneira de Sócrates, por meio das perguntas, das dúvidas, tentar dar origem, descobrir a origem da verdade. De uma maneira irônica, então, ele se aproximava como se quisesse aprender. Sócrates, ele era um homem que apreciava a certeza de todas as coisas. Por exemplo, se você fosse escritor e ele aproximasse de você, vamos contar aqui um exemplo na escrita, de uma forma bem sutil e que você julgasse por suas perguntas como alguém que estivesse interessado em aprender mais de você, esclarecer dúvidas, assim por meio dos seus diálogos e perguntas, no final da conversa você já não teria certeza mais do que realmente você cria. Você ficaria em dúvida devido às indagações e confirmações ditas ali no diálogo com você. Para você que gosta muito de ler, eu recomendo você ler o livro Sócrates e Jesus, O Debate. É um livro fantástico onde um professor, um teólogo e filósofo dos Estados Unidos publica um livro como se Sócrates tivesse ressuscitado dentro da Universidade de Harvard. E ali ele coloca dois grandes nomes da filosofia mundial. O Sócrates, um dos maiores nomes da filosofia mundial, e do outro lado Jesus Cristo, da filosofia cristã, de dois grandes líderes que mudaram a humanidade com sua forma de pensar, mudaram o mundo com a sua maneira de pensar e contribuíram para grandes avanços cultural da humanidade. Então os dois encontram frente a frente num diálogo no livro Sócrates e Jesus, dentro de Harvard, pau a pau. Vale a pena ler um livro fantástico, maravilhoso, publicado pela editora Vida no Brasil. Então, dessa forma, As Cidades e a Serra, ele é um livro supremo. Zé Fernandes dialoga com Jacinto, eu a meditar na que é realmente a civilização, que o que realmente ele queria ser civilização e felicidade. Então, Zé Fernandes, ao dialogar com Jacinto, ele leva ele a pensar se realmente aquilo que ele acredita ser, entre aspas, civilização e felicidade, fecha aspas, é verdade. É isso mesmo. Ou será apenas um preenchimento da solidão, ou será mais solidão ainda, um vazio escondido. Levando Jacinto, seu príncipe, os leitores da obra a uma ampla reflexão dos dois mundos, então, cidade e serras. A Cidade e a Serra mostra-nos um mundo dialógico, onde o autor, e a fantástica ironia queirosiana, e dá muito valor nesta análise, ele cita até Mário de Sacramento. Nós podemos citar como o comentarista Ana Nascimento Piedade cita sobre Mário de Sacramento, ao falar sobre esta obra, ele fala com a seguinte maneira: por toda esta longa fase que vai de 1890 a 1900, essa está de posse de uma suprema consciência irônica e dos segredos de sua transfiguração estética. A ironia aposta-se de um tema, informa-o dialeticamente, percorre-o curiosamente e abandona-o finalmente por outro. Lança seu facho luminoso sobre o mundo, indifere o que ilumina
e apenas preocupada consigo, a ironia nele continua falando. É uma conquista íntima, paciente, desvelada e sóbria, e que não surgiu para iludir a vida ou alcançou uma atribuição à realidade. A ironia que se furtara noutros tempos, a serviço da política e da moral, vai confirmar o seu caráter e independência não servindo definitivamente ninguém, e servindo-se de tudo e de todo. Texto de Mário Sacramento, publicado em seu livro em 1945. Eu creio que eu devo ter esta obra aqui em casa. Então ele fala sobre isso, que sendo assim, então, uma visão radical, subversão dos estados das coisas, passa a ser substituída por uma ironia amável, que tende a nos mostrar a compreensão das coisas e aceitação delas como elas têm que ser. Então, a obra de Eça de Queiroz, na sua fase final, adquire uma propensão filosófica, na medida em que os personagens se interrogam sobre as condições básicas da natureza e das condições humanas na serra e não agora na cidade. Neste momento, tudo que Zé Fernandes falava, e agora Jacinto vendo pessoas que precisavam de ajuda no campo, começa a nascer em seu coração a luz da compreensão do comunismo, coisa que ele não percebia na cidade devido ao envolvimento com a burguesia da França. É por isso que eu lancei um artigo falando da visão comunista no livro A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz. Veja como Muck, em 1980, de uma maneira suprema, ele nos define isso. O princípio metafísico da ironia reside nas contradições existentes da nossa própria natureza e também nas contradições existentes no universo ou em Deus. A atitude irônica implica que existe uma contradição básica nas coisas, quer dizer que há, do ponto de vista da nossa razão, como um absurdo fundamental e irremediável. No livro, então, a visão de um velho mundo fechado é substituída por um mundo numa visão de um universo aberto. Então, este uso da ironia, cada vez mais filosófico, e está intimamente relacionado com o proliferar das teorias do ceticismo e do relativismo, e do liberalismo, e do positivismo também, com o aparecimento da postura científica do oposto, que em parte complementa o romantismo. Isso está no livro de Muck, página 120, 1980. Então podemos dizer então que a ironia essiana de Eça de Queiroz, ela torna-se mais clara e objetiva na sua obra no período do fim do século. Sua visão do velho mundo fechado foi aos poucos substituída por uma nova visão do universo aberto, com o romantismo e o pós-modernismo, às portas já do ano em que viveu o famoso Eça de Queiroz. E há uma ambiguidade na obra Cidade e a Serra com Zé Fernandes. A obra Cidade e a Serra, juntamente com Zé Fernandes ali, há uma ambiguidade. Zé Fernandes, ele é dúplice, é ambíguo e duplo. É o sujeito que narra a obra até certo modo, um personagem principal, e a única que contracena e faz diálogo com Jacinto, que é um outro personagem do livro. Jacinto é o seu personagem principal por excelência, é Zé Fernandes o segundo personagem, enquanto as outras personagens são figurantes. Segundo Lepek, em 1974, ele escrevendo sobre isso, ele diz: cuja função é criar ambiente. E o narrador não assume um papel de porta-voz direto do autor. Pode-se dizer que essa autonegação do autor faz quase de contrapeso simbólico ao desaparecimento da unidade da consciência representada das personagens possuidoras por uma indeterminada visão de mundo. Isso escrito por Finazzi em 1987. Então, há uma parte do livro de Zé Fernandes que mostra a opinião a respeito do seu príncipe. Depois que ele ter denunciado os danos tanto físicos como morais e psicológicos provocados na cidade em seu príncipe Jacinto, que o levaram a uma reconciliação com a vida, agora ao final da obra Zé Fernandes comenta que aquele homem tão pitoresco,
pela inquietação filosófica e pitorescas tormentas da fantasia insaciada, torna-se agora monótono nas serras. E Zé Fernandes sente saudade do antigo Jacinto utópico e solta a seguinte afirmação. Olha como seu amigo é tão contraditório. Quando Jacinto estava na cidade, ele questionava sobre isso, sobre a vida de Jacinto, e sentia frustrado ver se seu amigo acreditava em pura ilusão. Agora seu amigo vai para o campo, para a Quinta de Tormes, uma terra que ele recebeu por herança, e lá ele agora se torna, segundo seu amigo, ele se torna agora uma pessoa monótona. Zé Fernandes fala que agora sente saudade do seu amigo Jacinto, utópico, aquele amigo cheio de invenções, tecnologia no seu solar lá na França, na capital. Ele sente saudade do velho Jacinto. No livro A Cidade às Serras, na página 229, ele diz: quando ele agora, bom sabedor das coisas da lavoura, percorria comigo a quintas em sólidas palestras agrícolas, prudentes e sem quimeras, eu quase lamentava esse outro Jacinto, que colhia uma teoria em cada ramo de árvore e, riscando o ar com a bengala, planejava queijeiras de cristal e porcelanas para fabricar queijinhos que custariam cada um 200 mil réis. Zé Fernandes não deixa aqui para nós de observar que o moderno grilo, o mordomo, também vai mudando seu comportamento na serra. Seu amo, de maneira progressiva, vai decaindo de maneira física e moralmente na cidade. Grilo mostra agora-se rijo, mais negro, reluzente e venerável na sua tesa gravata, no seu colete branco de botões de ouro. A Cidade às Serras, página 32. Depois, quando Jacinto ressurge no campo, novíssimo, de maneira ampla, moral e física, Grilo aos poucos perde seu claro sorriso de preto. Grilo já se encontrava alienado pelas fantasias e pelo progresso da cidade, longe da pobreza, dentro do apartamento 202, não via problemas, pois não havia falta de nada e havia um amplo convívio com a sociedade burguesa. Zé Fernandes fala da vida de maneira bem humorística e mostra as contradições entre o pobre da cidade e os humildes pobres do campo, e as dificuldades e as desigualdades por meio social do trabalho. Então, nesse ponto, os trabalhadores da cidade é igual a martelo e o do campo igual foice. Em toda parte há pobres, mesmo na Austrália, nas minas de ouro, onde há trabalho, há proletariado, seja em Paris, seja no Douro. A Cidade às Serras, página 188. Até agora, então, Zé Fernandes, que só dialogava com Jacinto, ele questiona sua vida boa, entre aspas, em seu palácio, e longe das desigualdades e diferenças, e sem ajudar o próximo, agora, de forma direta e explícita, ele abre um jogo e fecha os pensamentos de uma questão existente, que no mundo que Marx confirma que sempre existirá a luta entre o capital e o trabalho, sempre haverá rico explorando os trabalhadores pobres. Esse apude, se você encontra no livro de Rios, Marx para principiantes, na página 91, 1980, um autor mexicano, Rios. Ele fez Marx em quadrinho. Eu diria que quando Jacinto se despertou para esta classe menos desfavorecida que trabalhava em suas terras, ele foi um típico industriário Engels, que viveu de 1820 a 1895, filho de um rico fabricante de tecidos, que quando na Inglaterra teve seus primeiros contatos com a miséria da classe operária, converte-se ao comunismo junto com Karl Marx e começa a olhar as pessoas que trabalhavam para sua família com um olhar e uma visão mais ampla e, vamos dizer, humanista. Agora vamos falar sobre as relações do comunismo na obra. Zé Fernandes, na obra, além de ironizar e polemizar com sua visão comunista, vê que seu amigo se encontra afundado no desespero de uma vida sem significado. Então ele vê a oportunidade de se levantar do campo, assim como Engels deixa a Prússia em 1842. Em outro lugar, nesse caso, Manchester, Inglaterra, sua vida antes só filosófica, baseada em Engels, filósofo que ensinava os seus discípulos que alguns devem mandar e outros obedecer,
e que apesar de você ser explorado, não precisava ser angustiado, o lado espiritual você era livre, não podia ser escravizado. Então agradava a toda a burguesia e toda a filosofia da época, e isso era visto na época como algo divino. Mais tarde, Marx dizia que ia colocar Hegel com os pés no chão. Seus olhos agora abertos para a realidade que sempre existiu, como é que fala? Jacinto vê essa realidade no campo da pobreza, da miséria. A sua tia Vicência ficou toda surpreendida e logo encantada com meu camarada. Segundo Zé Fernandes, a tia Vicência ficou maravilhada ao ver, entre aspas, seu camarada Jacinto atuando, combatendo a pobreza no campo, sendo uma pessoa sensibilizada. Zé Fernandes agora ele se identifica com Jacinto como um irmão, alguém que agora compartilha da mesma ideia, entre aspas, comunista, e nesse momento o chama de camarada. A tia Vicência acreditava que Jacinto fosse um príncipe, arrogante e escarpado. Isso está no livro A Cidade e a Serra, página 206. Nessa hora, Zé Fernandes esclarece que do lado realmente, ele acredita que seu amigo esteja e que a família política ele pertencia. Socialista e não miguelista. Ele aborda essas palavras no livro. E continua a acrescentar que acudi explicando a tia Vicência que socialismo era pelos pobres, era ser pelos pobres. Entre aspas, a doce senhora considerava esse partido o melhor, o verdadeiro, fecha aspas, A Cidade e as Serras, 219. Então, agora a ironia de Zé Fernandes com o leitor começa a resumir uma função subversivamente sua, que permite analisar a realidade. Marx era subversivo, o agitador, que agitava o que era para muitos parecia normal e divino, agitava a nata da sociedade burguesa, tirando assim a estabilidade em cima da exploração e mentira, e polemizava mostrando que debaixo daquela famosa paz havia um mundo de lutas e ideologias e posições sociais cheia de discriminação que andava em um espectro rondando o submundo da sociedade. Marx, na página 46 do seu livro, diz o seguinte: em geral, os choques da velha sociedade favorecem diversos modos o processo do desenvolvimento do proletariado. A burguesia vive em guerra permanente, primeiro contra a aristocracia, depois contra frações da própria burguesia e cujos interesses entram em contradição com o progresso da indústria, sempre contra a burguesia de todos os países estrangeiros. Então, nessa luta do proletariado e que sofre com péssimas condições de vida, Jacinto agora no campo começa a se preocupar com famílias que moram nas suas terras e procuram ajudá-las a ter uma vida melhor e deixar de enxergar os homens apenas como produto do seu próprio trabalho. Então, o que ele via lá na França era apenas uma fachada de seu próprio sistema, e que no campo Jacinto, em contato com a realidade, foi tirado o véu das aparências e viu a vida dura e cruel realidade. Ele sentiu como Engels em seu contato com o mundo, e que até então era escondido pelas filosofias que o tinha intuito de tentar fazer com que ele, indivíduo, se formasse com uma situação que se sentisse privilegiado por Deus, por ser rico e por poder mandar, e que quem não era rico tinha que se contentar com sua pobreza dada por Deus e pronto, acabou. Seria como aquele ditado do mundo moderno, né? Quem não nasceu para ser tostão nunca chega barão. Então, logo no primeiro capítulo, Zé Fernandes, ao visitar seu amigo, ele começa a mostrar os bens que possui em seu palacete, no 202. E Zé Fernandes a dizer que aquilo que era, entre aspas, civilização. Possuir bens, acumular status. E essa crítica que a gente vê, Jacinto fazer isso e Zé Fernandes criticar, isso aí é como se Zé Fernandes estivesse abordando o que Karl Marx disse. O que ele não percebe é que quanto mais ele tem, menos ele é. E que o homem vende a si mesmo para possuir, para ter o que o outro possui. Isso
Está bem parafraseado no livro de Rios, Marx para Principiantes, página 82, de 1980. O autor mexicano lançou no Brasil Marx em quadrinhos. Então, Jacinto já fazia parte da vida do consumismo. O que havia criado que havia sido criado a possuir mais e mais, e que era a publicidade da época. Tudo mostrava que para ser civilizado tinha que comprar mais, possuir mais, e quanto mais você possui, menos você tinha, menos você era, interiormente falando, não de bens. Jacinto estava no caminho então do consumismo e da alienação. Ele precisava fugir daquele mundo para ver a realidade. Então Zé Fernandes sabia muito bem disso, que foi visitar, pois nesse momento começou a indagar seu amigo de uma maneira dialética, socrática, para tentar abrir os seus olhos, entre aspas, abrir os seus olhos da visão mecanicista para uma visão mais espiritualista, sentimentalista e humanística da vida. Na verdade, como bem grifa Manuel Bandeira em 1945 sobre essa, ele nos diz: profundamente imbuído do espírito europeu do século XIX, foi todavia bastante lúcido para sentir, em sua ameaçadora tragédia, o crepúsculo da civilização capitalista e imperialista. Então suas cartas, que analisavam a miséria das classes e da pobreza, a política da pilhagem das grandes potências, não cegava nessa análise o amor que voltava às culturas inglesas e francesas. Sob o esplendor da civilização material e espiritual, sabia ver com isenção na democracia burguesa da França uma vasta casa de negócios, na ordem imperial britânica a sofreguidão mercantil de um povo lojista. Na correspondência de Eças de Queiroz ao Brasil, ele nos fala o seguinte: enganados pela ciência, embrulhados nas subtilezas balofas da economia política, maravilhados como crianças pela habilidade da mecânica, durante 70 anos construímos freneticamente vapores, caminhos de ferro, fábricas, telégrafos e uma imensa ferramentagem. Imaginando que por essas realizaríamos a felicidade definitiva dos homens, e mal antevendo que os nossos pés, e por motivo desta mesma nossa civilização utilitária, se estava criando uma massa imensa de miséria humana, e com mais pedaços de ferro que fundíamos e capitalizávamos, ia criar mais e mais pobres. Segundo Rios, em seu livro, ele nos diz o seguinte: a alienação do operário se expressa assim: quanto mais ele produz, menos ele consome; quanto mais valor criar, menos valor terá. E agora a parte que eu gostaria de chegar: o trabalho produz coisas fabulosas para os ricos, mas produz miséria para os pobres. As máquinas substituem o trabalho humano e diminuem esse trabalho e converte alguns trabalhadores em máquina. Então, desse modo, a alienação faz uma vítima. Segundo Jacinto, a vítima seria Jacinto, que procurou preencher esse vazio interior em Salomão, através do seu pessimismo cínico para alguns e realistas e religiosos para outros. O livro dele, Eclesiastes, de Salomão. Nessa tentativa desesperadora, então, de aliviar a sua tensão e o vazio existencial dentro de si, para eles, é através da religião que o homem se liberta da sua tensão. Assim alivia sua mente, funciona então como um ópio, trazendo alívio à sua mente, trazendo que ele fuja então dessa realidade por alguns momentos. Não podemos acabar com ela, pois acabando com ela destruiríamos o próprio homem. Isso Rios no seu livro frisa que são frases de Marx. Então, quando Zé Fernandes ia com Jacinto na casa da Madame Oriol, ele começava a citar assuntos discutindo com Madame Oriol a república, o socialismo e a democracia. Jacinto faz questão de frisar isso. Desde já, constitui-se o ambiente para Jacinto ver a verdade comunista que estava sendo trabalhada desde o capítulo 7 do livro, desde o capítulo 7, que seu amigo Zé Fernandes já estava tentando inculcar nele um pouco dessa visão comunista. O Bakhtin,
Eu recomendo lerem o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem de Mikhail Bakhtin, um dos grandes nomes da linguística. Nos diz o seguinte: um produto ideológico faz parte de uma realidade material ou social. Como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo, mas ao contrário destes, ele também reflete e refrata uma ou outra realidade, que ele é o exterior. Na esteira, então, deste autor, a gente verifica a presença da ideologia no livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, que conversa com o leitor, levando a realidade exterior que o signo remete, e dessa forma a ironia socrática leva o leitor a entender a ideologia marxista do livro, visto que o comunismo também tem raízes socráticas. Então o próprio Marx considera que ele não é o dono do mérito, conforme pode se constatar no Wendemeyer, 1852. Não cabe a mim o mérito de ter descoberto a existência das classes sociais na sociedade moderna, ou a luta entre elas. Muito antes de mim, historiadores burgueses descreveram o movimento histórico dessas lutas de classe. Isso não foi ideia de Marx. A luta entre o capital estrangeiro, o trabalho, o pobre, ricos, campos, cidade, isso sempre houve esse contrastes, né? Até mesmo Jean-Jacques Rousseau, quando abordava que o bom selvagem, o homem nasce puro, a sociedade que o corrompe, então nesse caso o nativo é a qualidade, é o puro, ser puro. No Brasil depois veio o indianismo, qual valorizou com essas mesmas ideias o índio, então mostrando que a sociedade corrompe, a vida na natureza é a vida pura. O romantismo, sempre o amor à natureza, é cultuado o amor à natureza. O casal no romance tem como papel de fundo, pano de fundo, a natureza. Então sempre teve esse contraste. Então Zé Fernandes, terminando, Zé Fernandes vê a cidade a maior ilusão e percebe que o homem pensa ter nela a base de sua grandeza, só que nela a fonte de toda a sua miséria. Então Jacinto na cidade não tinha contato com o proletariado dela, com os pobres. Só tinha amigos ricos, famosos, seus assuntos nunca eram sobre os pobres. Conhecia também que os livros falavam de maneira bela sobre o progresso da civilização. E nesse período a Europa em si, operária, trabalhava até 16 horas por dia. Jacinto, assim como muitos, né, na sua época, só viam os produtos que eram resultado da obra do operário, os produtos na sua casa. Aquilo de riqueza, luxo e conforto que Jacinto vinha ou tinha em Paris estava escondido pela sociedade. Lutas de pobres, explorados, maltratados, mutilados pelas máquinas, crianças sendo escravizadas, vidas lutavam pela sobrevivência e pela igualdade por direitos nas fétidas fábricas, né, para manter a boa vida burguesa. Então, considerações finais é o seguinte: esse livro A Cidade e as Serras propicia ao leitor uma visão ampla de conhecimento. Neste estudo aqui que nós fizemos, objetivou-se tentar mostrar que, além da ideologia encravada no livro, uma visão mais ampla de como a obra é rica em ambiguidades, ironia, diálogo com o leitor e de uma forma que nos faz viajar para outros mundos literários, pensamentos, reflexões, condições humana, espiritualista, humanística e filosófica. Barthes, em 1979, nos diz o seguinte: deixa-nos levar pela força toda a vida ativa, toda a vida viva, o esquecimento. Há uma idade que nos ensina o que sabe, mas surge em seguida uma outra que nos ensina o que não sabe. A isso chama-se procurar. Chega a hora que talvez a idade de uma outra experiência se chama procurar. Chega agora que a hora de desaprender, de deixar germinar a mudança imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome ilustre e uma forma de moda, ou que eu ousarei aqui arrebatar, sem complexo, a própria encruzilhada da sua etimologia. Sapiência, nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível.
Então Jacinto no campo chega ao ponto máximo, visto que agora ele sentia-se realizado, ajudar ao próximo, e não precisava mais esconder em pensadores pessimistas. Veja como ele é descrito como um Deus, vendo-se desfrutar da sua obra, da sua criação perfeita. Então o comunismo nas serras está agora estabelecido, vendo o trajeto das doutrinas, né, dos pré-requisitos para a emancipação do proletariado, naquele pedaço, segundo a ideologia que Zé Fernandes deixa nós trabalharmos em cima dela, e como ele conseguiu implantá-la. Agora fala que ele descansava em paz nas divisões de bens em comum acordo. E veja só o que nos diz Zé Fernandes sobre o seu companheiro Jacinto. A fronte superdivina que concebera o mundo pousava sobre a mão superforte que o mundo criara. E o Criador lia e sorria. Ousei arrepiado de sagrado horror espreitar por cima de seu ombro coruscante. O livro era brochado de 3 francos. O eterno lia Voltaire numa edição barata e sorria. Um forte abraço a todos e procure conhecer o livro A Cidade às Serras, de Eça de Queiroz. Uma boa leitura a vocês. Obrigado.